o que é galinha caipira, as correntes de pensamento e o que isso influencia no seu negócio. Vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. O que é galinha caipira para você? É importante aí você deixar nos comentários aí o que é galinha caipira agora, para depois que eu falar você reafirmar lá o que você falou. Não é nenhuma prova não é para tirar nota 10 nem 0, é só para ter um entendimento melhor sobre os assuntos. Existem correntes de pensamento, as pessoas acham ou têm certeza do que é galinha caipira e isso influencia no seu negócio. Tem pessoas que acham que galinha caipira é aquela galinha simples, criada pela vovó, sem controle, totalmente solta, aquela galinha de capoeira num sistema, vamos dizer assim, nada a fazer ou num sistema extensivo, né? Aquela galinha que tem uma rusticidade maior, aquela galinha que tem um sabor maior, normalmente é uma galinha de idade um pouco mais avançada, criada com cuidado dos olhos, mas sem um cuidado assim geral de sanidade, de alimentação, de desenvolvimento. Esse tipo de galinha é uma galinha simples, vamos dizer assim, de ser criada, e isso influencia no que o cliente acha que deve pagar pelo seu produto. Esse tipo de criação é uma criação que tem um certo número de perdas, mas vamos olhar na visão da vovó, na visão da casa que cria uma galinha dessa forma. Às vezes a pessoa tem umas 20 galinhas, você tem uma casa aí com umas 4, 5 pessoas, você tem umas 20 galinhas em casa. Essas galinhas geram aí cerca de 5 a 10 ovos por dia. Nem todo mundo consome ovo na casa. Então, digamos que, eventualmente, você tendo 10 ovos por dia, numa semana você tem 70 ovos, né? Uma casa com 50 pessoas, ou uma casa com 5 pessoas, não vai consumir 70 ovos. Então, perdeu um ovo, perdeu outro ovo, ou tem alguns ovos que vai nascer pintinho, não tem tanta diferença. Teve uma quantidade ali excedente, acaba vendendo. A intenção dessa criação normalmente não é a venda, normalmente é o consumo de casa quando der. Quando tem essas 20 galinhas, digamos que você tem aí, sei lá, desses 70 ovos, separou 20 ovos para chocar, nasceu cerca de 15 pintinhos, você daqui a 6 meses você já tem, ao invés de 20, você já tem 35, no final do ano você tem mais de 200 galinhas. Então assim, essa casa, ela tem um consumo mensal, semanal de aves e vai sempre estar se sustentando ali. Quando morre uma, morre duas, não faz tanta diferença. Às vezes é um sítio que está um pouco mais isolado, vende ali para o vizinho, mas o vizinho também cria. Então, não tem assim um nível comercial nessa criação, mesmo porque essa criação cresce lentamente. Qual é a visão? Quando o seu cliente acha que galinha caipira é essa galinha criada pela vovó, o que ele enxerga? Ele enxerga uma galinha solta, uma galinha sem muito controle, uma galinha que vai comer sobras de comida, eventualmente come o próprio milho que foi cultivado ali no sítio. É uma galinha barata, é uma galinha que não tem custos, é uma galinha que o produtor não tem gastos. Então, o cliente enxergando dessa forma, você vai ter dois tipos de cliente nessa situação. Um cliente totalmente afastado, um cliente que é de capital, um cliente que eventualmente não tem um consumo diário de galinha caipira, ele vai pagar um pouco melhor, porque para ele é uma iguaria. O cliente que está mais próximo, que enxerga isso constantemente, vai pensar, não, isso aí é muito simples de criar, não vale o preço não, o que eu tiver no bolso aqui eu pago. Olha a cabeça da visão, se você e seu cliente têm esse tipo de pensamento que galinha caipira é a galinha da vovó. A segunda linha de pensamento que eu quero falar para vocês é raça. Tem pessoas que acham que galinha caipira é raça.
que galinha caipira é aquela galinha que vem da ancestralidade, só serve se for aquela raça específica que é caipira. Inclusive a gente tem correntes de pensamento, e eu vou falar sobre elas aí, ou tem posições aí de raças de galinha em alguns lugares do país, como na Bahia, como no Maranhão, como no Piauí. Você tem a galinha canela preta, você tem a galinha de catolé, você tem a galinha balão, que são galinhas regionais, que são galinhas regionalizadas. São galinhas que tem, inclusive, algumas delas, por exemplo, a galinha preta, de canela preta, é uma galinha que tem um estudo científico, um estudo que vê a ancestralidade, estudo que busca ali cadeia genética para entender da onde essa raça surgiu. Inclusive tem estudos aí sobre ela mostrando que ela é uma galinha que vem nem do tempo dos quilombolas ali, e é a galinha com algumas características genótipas, inclusive visuais, que nascem todas com a mesma característica. São algumas 42 características, é um número um pouco elevado, mas tem aí um certo padrão. Quando essa galinha, tratada como raça, é uma galinha regionalizada, por exemplo, ali naquela região específica, o pessoal cria essa galinha e considera essa galinha uma galinha caipira legítima, mas isso tem toda uma carga cultural em cima disso. Tem uma carga cultural, onde as pessoas, quando vão falar dessa galinha, falam da ancestralidade, fala do local, fala do entendimento por que a galinha cresceu daquele jeito, por que ficou daquele jeito. E alguns dos lugares, inclusive essa canela preta, eu conheço criadores que nem ovo galado vende, para a galinha ficar realmente regionalizada, não se expandir para outros lugares, para não arriscar que a pessoa fique misturando aí com outras coisas. Então é uma galinha regionalizada, serve para o turismo, serve para a movimentação de economia. Isso eu acho extremamente válido. Isso eu acho extremamente válido. O que eu não gosto, e isso acontece, inclusive com algumas pessoas grandes por aí, é você explorar essa regionalidade de forma que você passa uma coisa para as pessoas, principalmente as pessoas que não têm conhecimento, que galinha caipira é só aquilo para poder a pessoa vender ovo galado. Eu conheço muito. Assim. Conheço muito. Vocês também conhecem. Vocês também conhecem. Conhecem muito assim. Então, assim, isso eu não acho válido. Eu acho válido, a pessoa quer ganhar dinheiro com ovo fértil, não tem problema nenhum. Eu tenho o ovo fértil da galinha preta, eu tenho o ovo fértil da catolé, eu tenho o ovo fértil da balão, bota para vender e logo. Quem quiser comprar, que compra. A questão é você levantar toda uma carga de dizendo que essa é isso, que fui eu que desenvolvi, que foi aquilo, e aí querer vender ovo galado em cima disso. Eu acho contra, mas não é proibido. Quem quiser, ó, taca o pau. O que eu quero falar para vocês, o que eu tenho na cabeça é, quando você tem a linha de pensamento, e seu cliente também, que galinha caipira é uma raça, você precisa ter esse padrão, e aí você pode até cobrar valores melhores em relação a isso, mas com toda uma carga cultural, vamos dizer assim, regional, em cima dessa escolha. E a terceira linha de pensamento é que galinha caipira é um sistema de criação, que você tendo uma galinha adequada, que aguente esse sistema de criação, que eu costumo dizer que é o sistema caipira é um sistema onde a galinha tem a sensação de liberdade e pode expressar suas características ancestrais. Essa dupla aí. E isso você só consegue com um piquete preparado, não é só ter um piquete preparado para essa situação. Então, quando você trabalha com um sistema de criação, amplia um pouco mais seus horizontes. Você pode criar diversos tipos de galinha, inclusive de galinhas mestiças de capoeira, de galinhas regionais e de galinhas puras, de raças puras, e de galinhas híbridas. Então você tem um leque de opções aí, onde você vai adquirir uma raça que seja mais adaptada ao seu clima, mais adaptada ao que você quer, mais adaptada ao que o seu cliente espera. Então é um conjunto de coisas.
Das três, a mais fácil para se trabalhar comercialmente é escolhendo a corrente de pensamento, que é um sistema de criação. Com isso, você pode moldar aí suas aves da forma que você quer, que seu cliente quer. Comercialmente, é a melhor linha de pensamento. E aí, sendo um sistema de criação, e seu cliente entendendo que é um sistema de criação, você vai se destacar conforme o seu produto final. O seu produto final é que vai ter um destaque. Mas seu cliente vai entender que tem todo um processo de formação de piquete, todo um processo de construção de galinheiro, todo um processo de proteger as aves contra a doença, todo um processo de alimentação. Isso ele dá um pouco mais de valor. E quando você consegue entregar um produto final dentro desse sistema bem caracterizado, você já tem um valor agregado um pouco maior. Então, entendendo essas correntes de pensamento, você fica um pouco mais alerta para o mercado, você descobrindo o que é que a maioria das pessoas na sua região acha. E assim, não é você achar de sua cabeça não, você tem que ir perguntar. Você tem que ir em campo, tem que ir olhar, tem que entender o que é que vende, para você poder colocar um produto no mercado de forma adequada. Beleza? O conceito do que é galinha caipira está inteiramente ligado ao seu posicionamento de mercado. Se seu cliente acha que galinha caipira é só aquela galinha da vovó, e você aparece, porque eu crio assim, crio assado, compro assim, vai chocar a informação, seu cliente vai achar, não, é caipirão, não presta, não é galinha de granja. Né? E aí você precisa fazer com que as pessoas entendam qual é o que é que você cria, da forma que você cria, apresente seu produto final para você ser reconhecido de forma adequada. Porque quando essas informações chocam, você vai ter complicação na hora de vender seus animais.